Graça e paz para todos, meus queridos e amados ouvintes da palavra do Senhor. Vamos meditar nesta manhã num texto muito glorioso que está no livro de 2 de Reis, no capítulo 4, e no versículo 1 diz assim: a poderosa palavra de Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Meus amados, o título da mensagem que eu quero trazer para você nesta manhã é: não desista daquilo que é seu. A gente sabe que nós temos um adversário que é o inimigo das nossas almas, e tudo que ele quer é que nós desistimos de tudo aquilo que a gente quer almejar nesta vida. Ele quer que a gente desista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Ele quer que a gente desista dos nossos projetos, da nossa família. E se você desistir da sua família, dos seus objetivos, dos seus sonhos, você nunca vai alcançar as promessas de Deus na sua vida. É por isso que o inimigo ele coloca em você depressão, angústia, ansiedade. E no mundo espiritual, a gente sabe que existe a corrente do bem e a corrente do mal. É o bem puxando você para cima e o mal puxando você para baixo. Quando você desiste das coisas que você quer almejar, dos seus planos, dos seus objetivos, aí esta corrente se quebra, porque você para de lutar, não é verdade? E o mal agora começa a prevalecer. Como é que você vai conquistar aquilo que você tanto deseja, se no mundo espiritual você guarda as suas armas? Você já viu um soldado quando vai para uma guerra? O soldado quando vai para uma guerra, mesmo ele estando ferido, ele não para de lutar. Sabe por quê? Porque ele é leal ao seu rei. Ele sabe que o rei conta com ele, então ele não desiste. E por que você vai desistir? Não é verdade? E esse texto, meus amados, que eu li, fala a respeito de uma mulher, e esta mulher era uma mulher viúva, que ela foi dormir e acordou com um problema na sua porta. A gente sabe que tem dias que a gente se acorda, que é uma maravilha. A gente diz: hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, o dia está muito bom, o dia está ótimo, o dia está maravilhoso. Mas tem dia que a gente se acorda que é cheio de problemas na nossa vida. É alguém ali doente, é um parente seu que precisa de um socorro. Às vezes você se acorda com uma dor, às vezes é um filho seu que está ali com uma dor de cabeça, uma febre. Então, tem dias que a gente se acorda rodeado de problema. E esta mulher, ela se acordou com um problema na sua porta. E este problema era um credor que estava ali cobrando uma dívida do seu esposo que tinha falecido. Olha só, esta mulher tinha um marido, o marido tinha contraído uma dívida pelo qual não tinha comunicado a ela. E quando este homem morre, o credor veio na sua porta cobrar uma dívida que o seu marido tinha deixado. A gente sabe que naquela época, meus amados, as viúvas, os seus atuais maridos, antes de morrer, sempre deixavam uma dívida ali para elas. Quando você lê o livro Evangelho segundo escreveu São Lucas, você vai ver ali no capítulo 18, que fala a respeito de uma mulher que também era viúva, que o credor estava na porta dela. Então esta mulher teve que ir até o juiz daquela cidade, dizer àquele juiz: julga a minha causa contra o meu adversário. Ou seja, aquele homem também estava cobrando a ela uma dívida. Ninguém sabe que dívida era. Amém? Porque os maridos, quando morriam naquela época, sempre deixavam ali uma dívida para a sua esposa. Amém? E geralmente eles nem comunicavam. E esta mulher não sabia de nada. E ali ele começou a cobrar aquela dívida. E se ela não pagasse aquela dívida,
ele iria levar os seus 2 filhos como escravo. Porque naquela época, meus amados, quando uma pessoa contraía uma dívida e não poderia pagar, a pessoa tinha por obrigação de dar os filhos para ser escravo até a pessoa pagar aquela dívida. Pagou a dívida, pronto, resgatava o seu filho. Então, esta mulher, ela tinha que fazer alguma coisa. Ela não ia deixar que aquele credor levasse os seus filhos para ser escravo, de maneira alguma. Então, meus amados, o que foi que essa mulher fez? Essa mulher, ela tomou ali agora uma atitude diante daquela situação. Amém? Ela não aceitou aquela situação e agora ela vai até a casa do profeta Eliseu. E quando esta mulher chega ali na casa daquele profeta chamado Eliseu, ela começa agora a contar o problema que estava acontecendo no seu lar. Ela começa a dizer que o credor foi na sua casa, começa ali a contar uma história para o profeta, e o profeta foi muito atencioso com ela. A gente sabe, irmão, que hoje existem muitos profetas que não é atencioso com aquelas pessoas que aparentemente não tem nada. Muitos profetas só dá atenção àquele que tem din-din, não é verdade? Aí aquele que tem din-din, o profeta visita, vai na sua casa, o profeta faz campanha, o profeta sempre está ligando, perguntando como você está. Sabe por quê? Porque o profeta sabe que a pessoa tem din-din, tem dinheiro no bolso. Cuidado, irmão, com esses profetas gananciosos, esses profetas que só vai atrás de você porque você tem condição, mas muitas vezes a pessoa não tem nada, o profeta não está nem aí, não dá atenção, o profeta nem sequer dá uma profecia para você. É verdade ou não é? Então ela começou agora a contar o problema que ela estava passando para aquele profeta, e aquele profeta foi muito atencioso e perguntou a ela: declara o que tu tens na tua casa. E ela disse: olha, a tua serva não tem nada a não ser um pouco de azeite. Olha aí, meus amados. Ela disse assim: eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. A gente sabe, meus amados, que o azeite, ele representa o Espírito Santo de Deus. Às vezes a pessoa, ela não tem este Espírito Santo na sua vida, que é o azeite. Às vezes a pessoa é um vaso, mas está sem nada, está vazio. Então, se o crente ele é servo de Deus, ele tem que ter azeite na sua vida. O vaso dele não pode estar vazio. O vaso, ele não pode estar sem a presença do azeite, que representa o Espírito Santo. A gente sabe que hoje existem muitos vasos que faz muito barulho. Quando você vê um vaso que faz muito barulho, você sabe: opa, esse aí não tem o azeite, esse aí não tem o Espírito Santo. Amém? E se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, se você for um vaso vazio, sabe o que vai acontecer, meus queridos? Esse vaso não vai receber nada. Esse vaso vai ficar fora das bodas do Cordeiro. A Bíblia está até um exemplo no livro de Mateus, no capítulo 25, sobre 10 virgens, 5 prudentes, 5 inécias. As prudentes entraram, olha aí, para as bodas do Cordeiro, porque elas tinham azeite. Mas as nécias, elas não entraram, porque elas estavam sem azeite. Quando disseram: lá vem o noivo, quando deu meia-noite, elas foram correr para buscar o azeite. Já era tarde. Começaram a bater na porta, mas não entraram, porque elas foram nécias, elas foram imprudentes. Elas deveriam estar com azeite ali naquele momento, mas elas estavam vazia. Então é necessário que eu e você tenha azeite na nossa botija. E olha só o que aconteceu. Antes desse profeta perguntar a ela o que é que ela tinha ali na sua casa, sabe o que foi que o profeta disse? Olha aqui, está aqui no versículo 2. Que te hei de fazer?
né? Em outras palavras, eu sou apenas um profeta. Olha só que aparentemente o profeta deu até uma palavra negativa a ela. Quem tinha de fazer? Eu sou apenas um profeta, mas só que o profeta, meus amados, que é usado por Deus, amém? Ele tem que ter o quê? Ele tem que ter revelação. Profeta que é usado por Deus, irmão, a gente sempre tem algo para receber, porque o profeta ali está sendo usado por Deus, então o profeta tem uma palavra de conforto para a tua vida. O profeta sempre tem algo para te revelar, e você nunca vai voltar o que vazio, voltar vazio para sua casa. Você sempre volta com a palavra de conforto, de fé, amém? Então esse profeta aqui chamado Eliseu era um profeta que ele estava sendo aqui usado por Deus naquele momento. Então ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então sabe o que aconteceu naquele momento? O profeta deu a solução. Ele disse, olha, no versículo 3, então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. Então entra e fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe a parte para que estiver cheio. Então, meus amados, foi que esse profeta fez. Mandou ela ir até a casa do vizinho dela, pegar vasos emprestados, fosse para casa, fechasse sua porta, orasse que Deus ia fazer um milagre. Olha só que o profeta não disse, né, que o que é, como ele disse, o que é que Deus iria multiplicar ali aquele azeite. Apenas o profeta disse que ela fechasse a porta, que Deus ia fazer um milagre, ia descer ali o azeite, né? Talvez ela pensou assim: o azeite que eu vou receber vai ser só a quantia para eu pagar a minha dívida, né? Mas o profeta não falou que Deus ia dar com abundância a ela para ela viver por muitos dias ali. Mas ela creu na palavra do profeta. E o fato dela crer, o fato dela ir com obediência ao profeta, ir na casa dos vizinhos ali, porque esta mulher tinha um bom testemunho, e chegar ali, fechar sua porta e orar, o azeite começou a descer, olha. O azeite começou a encher, que não tinha, olha, nem mais vazia para encher, porque as vazias se acabaram. E foi tanto do azeite, meus amados, que quando ela chega diante do profeta, o profeta disse: agora vai, paga a tua dívida e vive do resto. Olha só, tá aqui, ó, no versículo 7. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua vida e tu e os teus filhos vivem do resto. Ou seja, o azeite foi multiplicado com abundância. Deus não deu somente aquilo que ela estava precisando para pagar sua dívida. Deus deu muito mais a ela. Olha só como é que Deus faz, meus amados. Deus, o Deus que você serve, é um Deus que até os dias de hoje continua a fazer milagre. É o Deus que até os dias de hoje continua fazendo prodígios e maravilhas. Agora, para isso, a gente tem o quê? Nós temos que crer e obedecer naquilo que Deus manda a gente fazer. Como esta mulher aqui, ela fez. E ela só viu aquele grande milagre acontecer. Ela só viu a manifestação da glória de Deus na sua vida porque ela não desistiu de lutar por aquilo que era seu. Olha aí o título da mensagem. Ela não desistiu, porque se ela ficasse ali com os braços cruzados, ela não ia resolver nada. O credor ia levar o filho dela como escravo. Ela não tinha condição de arrumar dinheiro para pagar o credor para soltar os seus filhos. Então o filho dela ia viver o resto da vida com o credor. Só que aquela mulher, irmão, ela foi atrás da bênção dela. Ela foi lá do outro lado do oceano. Ela teve que vencer suas limitações, superar seus traumas, atropelou o problema e buscou ajuda que estava ali diante daquele homem,
de Deus, porque aquele homem estava dentro da vontade de Deus. E ela não voltou para sua casa, irmãos, do mesmo jeito. Ela voltou novamente a sorrir. Ela voltou a ter paz. O problema dela foi resolvido. Dê glória a Deus por esta palavra. E eu aprendo, meus amados, muita coisa aqui nesta passagem. A mensagem não terminou, não. Tem muita coisa que eu aprendo aqui com esta mulher, que eu aprendo aqui com este profeta, que eu aprendo aqui com tudo isso que aconteceu aqui. E uma das coisas que eu aprendo é que uma atitude, meus amados, de fé que a gente toma faz toda a diferença na nossa vida. Quem não se lembra de Ana? Ana, ela vivia o quê? Chorando, ela vivia amargurada, porque ela não poderia ter filhos. Ela ficava sendo insultada por Penina. Penina dizia coisas terríveis para ela. Penina ficava afrontando ela. E o fato dela não ter filhos, ela ficava ali amargurada, chorando, não queria nem comer. Mas a Bíblia vai dizer, meus amados, que esta mulher, ela tomou uma atitude. Ela foi até a casa de Deus. Ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se tu me der um filho e abrir minha madre, eu te darei este filho, para que todos os dias da sua vida, esse meu filho, ele servirá na tua casa. Ou seja, este filho que Deus ia dar para ela, ele iria servir a Deus por todos os dias da sua vida. Então, quando ela estava orando ali, amém, Deus usou aquele sacerdote chamado Eli, e disse: Ana, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu pediste. Mais na frente, a Bíblia vai dizer que Ana agora engravida, e ela tem o quê? Ali o seu filho chamado Samuel, e ela cumpriu o seu voto, né? Aquele voto que ela tinha feito para Deus. Então, meus amados, a atitude de fé que Ana tomou, Deus ouviu ali atentamente a sua oração, e através da atitude dela, através da fé dela, Deus mudou o quadro da vida dela. Olha aí, uma atitude de fé pode mudar toda uma nossa história. Amém? E outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus é poderoso para transformar o pouco que você tem. O pouco que você tem na sua casa aí, o pouquinho de azeite que você tem, que você acha que não é nada, é com este pouco que Deus vai fazer um milagre na tua vida. É com este pouco aí que Deus vai transformar tudo aquilo que você acha que não vai ser transformado, tudo aquilo que você acha que não tem jeito, Deus ele vai transformar o pouco que você tem em abundância. Amém? E outra coisa que eu aprendo aqui é: se tem profeta, tem solução para o teu problema. Se você tem um homem de Deus na sua igreja, que você conta o seu problema, um homem de Deus que reconhece a sua história, se tem um profeta ali que Deus usa poderosamente, chega até a ele, conta o seu problema, diga o que é que está acontecendo, não vai contar para qualquer um não. Se tem profeta na sua igreja, que é o anjo da igreja, que é o seu pastor, conte para ele, que com certeza ele vai ter uma solução para a tua vida, para o teu problema. Amém? E outra coisa que eu aprendo aqui, meus amados, é a importância de se ter um bom testemunho. Você pode ver, se esta mulher não tivesse um bom testemunho, de maneira alguma o problema dela ia ser resolvido. Mas como ela tinha ali, olha só, um bom testemunho, os vizinhos chegaram e ofereceram a ela as vasilhas. Porque muitas vezes, meus amados, a gente mora num lugar e a gente tem um mau testemunho. As pessoas olham pra gente só para isso é crente. Isso aí só vive se vestindo de maneira inadequada. Essa pessoa só vive sentada na mesa dos escarnecedores. Então a gente tem que ter bom testemunho em todos os lugares. É na nossa vizinhança, é na nossa igreja, é no nosso trabalho e principalmente onde a gente mora, para que as pessoas, através do nosso testemunho, se convertam para Deus. Na verdade, se convertam dos maus caminhos, através de quê? Do nosso testemunho. E para terminar aqui, meus queridos, eu quero falar só uma pequena coisa, que é acerca do título desta mensagem. É: não desista daquilo que é seu. Amém? Lute por aquilo que é seu. Não cruze os seus braços.
Se você tem, meus amados, um objetivo na sua vida, se você tem um sonho, não desista, lute pelo aquilo que é seu, não guarde as suas armas, amém? Não guarde, meus queridos, os seus projetos dentro de uma gaveta. Vá à luta, não desista, amém? Continue perseverando. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz, meus amados? Porque necessitais de quê? De perseverança, para que depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Então, a mensagem que eu quero deixar para você nesta manhã é esta: não desista daquilo que é seu. Amém? Então, que fique esta palavra para o teu coração. Tem muita coisa, irmão, aqui nesse texto. Amém? Para você aprender, para você meditar. Amém? Medita em tudo que tem aqui. Este capítulo 4, ele começa aqui, ó, vai até o versículo 7. Amém? Como eu acabei de ler aqui, que fala acerca da multiplicação deste azeite da viúva, fala desse profeta chamado Eliseu. Amém? Então, meus amados, eu não vou mais adiante. A mensagem foi pregada e que Deus nos abençoe.